Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. No dia de hoje, né, estou grata por poder estar aqui juntamente com vocês. Iremos falar novamente a palavra de Deus. E a palavra qual o Senhor ele colocou hoje dentro do meu coração se encontra na lei de Salmos 90, o único salmo escrito por Moisés. Esse salmo, irmãos, é um salmo muito lindo que mostra a soberania de Deus, a falibilidade do ser humano, né, que o ser humano é falível, que Deus é todo-poderoso, que o pecado tem consequências. Mostra, né, manda buscar sabedoria, pedir sabedoria, né. Moisés ele nos ensina a buscar sabedoria. E entre muitas demais coisas, nós iremos estudar esse salmo, né, de suma importância para a nossa vida diária. Irei ler somente o primeiro, olha, do primeiro ao segundo, Moisés ele está instigando o homem, mostrando ao homem a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a divindade de Deus e a infalibilidade de Deus, né. Deus como ser eterno, ele apresenta Deus como um ser eterno. O primeiro e o segundo versículo apresentam Deus como um ser eterno. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo. Sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele mostra a eternidade de Deus. Ele mostra, eh, que Deus é um Deus eterno. Aí, irmãs, do o terceiro e o sexto, ele já está mostrando a vida do ser humano, né. Ele faz um contraponto, ele mostra a eternidade de Deus com a falibilidade, não sei se é essa certa a palavra, do ser humano. E como nós somos falíveis, como nós passamos, como é passageira a nossa vida, né, como um conto ligeiro, como um conto de fada, como uma erva, né, mas às vezes ele dá, mostra de diversas formas como o ser humano, a vida do ser humano é falível, né. Vemos que lá no livro de Gênesis, né, antes o homem vivia até 1000 anos, mas por conta, meus irmãos, da desobediência do homem, do pecado do homem, por o homem o homem depois do pecado ele se tornou, obstinado, muitos anos obstinado, que não queria ouvir a voz de Deus e por conta disso, Deus disse: "O meu espírito não vai contender mais com o homem para sempre", né, porquanto o homem é falível e o Deus ele determinou que a nossa vida seria até 120 anos, mas a gente vê que com o decorrer do tempo, né, o salmista Davi ele fala que a vida do ser humano é até 70 anos, então cada dia está mais reduzida, né, por conta do pecado. Eu já mostrei aqui em outro vídeo que o pecado ele atrai a ira de Deus, ele desperta a ira de Deus. Então Deus ele disse: "Não vai compreender o meu espírito para sempre com o homem, porque o homem é mau, né, o homem é mau, com uma natureza mau". E Deus ele não ia ficar o resto, dos tempos dele, né, buscando trazer o homem para ele, né, chamando a atenção do homem, o homem não queria saber, se tornou obstinado, muitos homens tornaram-se obstinados, como vemos Caim, como vemos muitos outros homens, né, do tempo de Gênesis, né, que se tornaram homens obstinados, não queriam ouvir a voz de Deus e por isso Deus ele limitou a vida do ser humano. A gente vê que esse período foi quando a corrupção do gênero humano, né, quando o homem ele se corrompeu e Deus ele limitou a vida do ser humano. Então a gente vê aqui que a nossa vida é falível, né. Como é passageira a nossa vida, como passa. E muitas pessoas vivem suas vidas e esquece que a vida é passageira, vai passar, vai acabar, quem é bonito vai ficar feio, né, o nosso corpo vai se deteriorando, o nosso corpo ele vai, né, a gente vê como nós somos falíveis olhando para o nosso corpo, né. E aqui, irmãos, Moisés ele diz assim, ó: "Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens". Está dizendo que Deus ele diminuiu a vida do ser humano, né. O tempo de vida do ser humano foi limitado. E que o ser humano é como uma erva, irmãs, que hoje está aqui, mas que amanhã ele fenece. É passageira a nossa vida, é muito pouco tempo de vida. Quantas pessoas que morrem com 30 anos, quantas pessoas que morrem muito menos do que isso, né. A nossa vida é muito passageira. Esse salmo ele veio para despertar em nós, eh eh despertar em nós, irmãos, para fazer a gente pensar na nossa vida, que muitas pessoas vivem suas vidas e esquecem que vai passar aquilo ali, que é passageiro, né, vive as vidas como se fossem eternos, seres eternos e não somos seres eternos, né. A nossa vida tem um limite, né. Eu estou aqui, mas eu não sei o dia da manhã, onde eu estarei, né, isso aí é com Deus, né. Eu não sei o meu tempo de vida na terra, né. Deus ele não me revelou, não nos revelou, né. Então a nossa vida, irmãs, ela é passageira, vai passar, vai ficar aqui. Então é necessário, irmãos, atentarmos para a palavra do nosso Deus, observarmos aqui, ele faz um contraste do início do versículo, ele mostra a eternidade de Deus com a falibilidade do ser humano, como o ser humano é falível. Aí depois, irmãos, a partir do 7, ele fala que o pecado ele traz consequências, ele atrai a ira de Deus para o ser humano. Então, que a gente possa entender
que as nossas ações, ela tem uma consequência, tudo que eu faço tem consequências diante de Deus, né. Vai haver consequência daquilo ali, muitas vezes é perdoado por Deus, mas tem consequências, e o pecado ele tem consequências. E é do 7, a partir do 7 até o 11, ele mostra que o pecado ele tem consequências. E o 12, irmãs, o 12, foi o que eu escolhi, o versículo 12 para me basear no dia de hoje. Que diz assim: "Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio". Então assim, olha, irmãs, os homens sábios, homens grandiosos como Davi, como Salomão, como Jó, eles falaram da vaidade, a vida humana como vaidade, né. E o que é vaidade? Lá no livro de Eclesiastes, onde Salomão escreveu, ele fala muito de vaidade. E muitas pessoas não entendem o sentido da palavra vaidade. Vaidade, irmãos, o sentido da palavra vaidade é passageiro. Então a vida do homem é passageira, é um ponto ligeiro, né. E a gente vê lá no livro de Eclesiastes, onde Salomão ele escreveu, ele dizendo que ele buscou, ele se satisfazer dessa vida, para entender o sentido da vida. E Salomão ele disse que ele fala aqui, olha: "Fiz fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz hortas, jardim", tudo que Salomão ele queria nessa vida, ele construiu, ele fez. Mas depois, irmãs, ele não viu que não se realizou com aquilo ali, que a vida do ser humano não estava baseada no que ele possui, nos prazeres, né. E Salomão ele viu, ele parou em si e pensou, né. Ele disse: "É tudo passageiro, isso aqui vai passar, é momentâneo, o prazer é momentâneo, mas vai passar, é tudo passageiro". No final do versículo, lá no finalzinho, Eclesiastes 12, os últimos versículos, ele vai dizer o sentido da vida, que é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Então, irmãos, temos que entender que viemos nessa terra com propósito, viemos nessa terra com uma finalidade, e a nossa vida é passageira. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, é necessário eu usar o máximo de tempo possível para fazer o que eu vim, o que Deus me trouxe nessa terra para fazer, e que foi. Deus tem uma obra através da minha vida, tem uma obra através das nossas vidas, né. A nossa vida aqui não caímos de paraquedas, viemos com um propósito, tem finalidade a minha vida aqui nessa terra. Aí muitas pessoas não entendem, vivem suas vidas como se fossem eterno. Não somos seres eternos, a nossa vida vai passar, a morte vai chegar, né. O arrebatamento nós sabemos, mas se iremos alcançar, mas a morte vai chegar para mim e para você, então é necessário se preparar, é necessário preparar os nossos filhos. E Moisés ele disse: "Nos ensine a contar os nossos dias". Ele está dizendo assim: "Olha, Deus nos faça ver como são breves os nossos dias, como são poucos os nossos dias, para que a gente alcance a sabedoria", porque o que é a sabedoria, irmãs? É quando o homem entende que a sua vida é passageira, e quando ele aproveita o máximo possível do seu tempo aqui na terra para ensinar os seus filhos, para adquirir a sabedoria, para o conhecimento de Deus, para usar melhor o seu tempo aqui nessa terra. Quando o homem entende, irmãos, que a vida é passageira, ele ensina os seus filhos, ele instrui os seus filhos, porque sabe que ele não é eterno, ele não vai ficar aqui para sempre, e os seus filhos vão ficar, e é necessária a sabedoria na vida dos filhos para continuar a sua vida aqui na terra e seguir o propósito. Ele instrui os filhos na palavra de Deus, ele busca viver a vontade de Deus na terra, porque sabe que a vida é passageira, e do outro lado vemos prestar conta diante de Deus, das nossas obras que fizemos aqui nesta terra. Então, irmãs, a sabedoria está em reconhecer que a vida é passageira. Tudo vai passar, nada é eterno. Aqui, olha, em Eclesiastes 2 e 11, ele diz assim, ó: "E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito", tudo era passageiro, né. Ele achou que iria se satisfazer, iria encontrar satisfação, né. A realização, ele ia se realizar com aquilo ali, mas não aconteceu, né. Foi só um prazer momentâneo do querer ter, quando ele alcançou, não conseguiu o que a alma dele buscava. Então ele entendeu, a vida é passageira, é vaidade, tudo é vaidade, eu vou passar, né. A minha vida eu não sei quanto tempo eu tenho aqui nessa terra, irmã, mas é necessário buscar buscar-nos enquanto estivermos nessa terra, fazer aquilo que Deus ele nos trouxe nessa terra para fazer, né. Entenda uma coisa, você não veio nessa terra você não caiu de paraquedas, né, assim como a Jeremias disse assim, ó: "Antes de que sais da madre eu te conheci, e antes que te formei no ventre eu te conheci", mais ou menos assim, né, eu vou colocar o versículo aqui para vocês. "E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta". Então, o salmista Davi ele também fala lá no Salmo 139 que diz assim, ó: "Tu me sondaste e me conheces", né. Ele fala que Deus via ele no ventre da mãe,
Então, irmãs, a nossa vida não veio nós não viemos aqui por um acaso, né. Deus tem algo na minha vida, Deus tem algo na tua vida, não porque cada uma pessoa, irmãs, é de uma forma diferente. E muitas vezes Deus quer algo grande na vida de uma pessoa e não tem muito na minha, eu acho que Deus não tem nada na minha vida, mas não é, cada um Deus dá de acordo com a sua capacidade de você administrar aquilo que Deus colocou na tua mão, né. Quando eu administro bem, Deus ele vai me dar mais, mas se eu administro mal, Deus ele, né. Então eu pra que eu queira que Deus me use cada vez mais, me dê cada vez mais talento, me dê cada vez mais coisas, eu tenho que administrar o que Deus ele colocou na minha mão. A Bíblia diz assim, ó: "Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei". Então administra aquilo que Deus ele colocou na tua mão, iremos prestar conta pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, o que eu tenho ensinado aos meus filhos. Muitos pais colocam os filhos em pedestrais e acham, esquecem que vão embora e os filhos vão ficar aqui. Imagina, irmãs, de mães que tiveram os filhos como porcelana, né, ninguém podia tocar e não dizia que era nada era errado, e foi embora dessa terra o sofrimento dessa criança. Então temos que instruir os nossos filhos, tornar filhos maduros, né, seres nos tornamos também seres humanos maduros com a nossa mentalidade, entendendo que é passageira a nossa vida. A beleza vai passar. É muito bonito, né, as mulheres bonitas, o corpo bem feito, mas vai passar, mas aquilo ali é passageiro. Nada é eterno, somente o nosso Deus, né, e a nossa alma que é eterna, irmãs. Então, de acordo com as minhas obras aqui nessa terra, eu escolho qual destino a minha alma terá eternamente, porque aqui é passageiro, mas é só isso aqui, ó, para a eternidade. Imagine, eu viver um momento de prazer aqui nessa terra e viver o resto da eternidade sofrendo. Então a minha vida é passageira, a tua vida é passageira, instrui teus filhos, né, busque, Salomão, ele entre muitos outros ensinamentos, ele mostra também, ele diz assim para o homem: "Ó, goza a vida com a mulher que tu ama, porque esse é todo o bem que tu vai alcançar aqui nessa terra". Então a nossa família, irmãs, é o maior bem que Deus ele colocou na nossa mão, né. Eu posso não ter dinheiro, mas se tiver paz dentro do meu lar, irmãs, é o maior bem que eu tenho, é cultivar minha família, cuidar da minha família, o meu esposo, é um presente que Deus ele colocou na minha mão, os meus filhos são presente de Deus para a minha vida. Então que eu possa cuidar, que eu possa zelar daquilo que Deus ele colocou na minha mão e muitas vezes eu não tenho dado valor, tenho dado valor a um carro. É muito bom, irmãs, é muito bom, mas é passageiro. Carro é lata, carro é ferro. Aquilo ali se acaba, né. Mas o teu filho não, a tua filha não, então instrui teus filhos, né, que devemos buscar, passar mais tempo com os nossos filhos, passar mais tempo com os nossos esposos, é necessário mesmo. Até mesmo muitas pessoas muito envolvidas, até mesmo na obra de Deus, esquece da família e não pode. Existe uma escala. Primeiro Deus acima de todas as coisas, depois vem a nossa família, depois vem a igreja do Senhor. Isso não quer dizer que eu vou dar só lugar à minha família, esquecer a igreja não, mas eu não posso também só a igreja esquecer a minha família. Porque sem a minha família não existe igreja, sem a família não existe igreja. A família foi o primeiro a primeira instituição que Deus instituiu aqui na terra. A família é o início de tudo, tudo começa dentro do teu lar, tudo começa dentro da tua casa, dentro da minha casa. Então, irmãos, que eu possa zelar pela aquilo que Deus colocou na minha mão, a minha família, irmãos, é o maior bem que Deus ele colocou na minha mão, que eu possa cuidar, zelar, entender que é passageiro, aproveitar o máximo de momento possível, né. Eu Um dia de ontem, bem dizer, eu tinha meus 15 anos, hoje eu já tenho 38 anos, já tenho 2 filhos, meu filho já tem 19 anos, meu filho nasceu ontem, hoje meu filho já está com 19 anos, e passa muito rápido, irmãos, a gente perde muitas vezes, né, com distrações, com coisas passageiras, né, os melhores momentos com os nossos filhos e se vai e não volta mais, irmãos, o tempo é algo que você não controla, não volta mais. Não volta mais, né, as coisas dessa terra é tudo passageiro, muitas vezes perdemos um bem, mas podemos adquirir outro, mas os nossos filhos não, mas se perdemos os nossos filhos, não temos como adquirir outros do mesmo, não temos como. Os nossos filhos são únicos, o nosso esposo é único, então que possamos amá-los, que possamos respeitá-los, cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão, que é a família, a tua família. Aqui nessa terra é o teu maior bem, o teu maior patrimônio é a tua família. Muitas vezes, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não tem paz dentro do seu lar, não tem paz dentro da sua casa, então busque cuidar mais da sua família, ouvir mais os teus filhos. Muitas vezes a gente, se dedica tanto ao trabalho, se dedica tanto a tantas coisas, esquece dos nossos filhos, que a gente desconhece os filhos. A gente não sabe mais do que eles gostam, a gente não conhece as amizades, muitas vezes se perde, e eu não entendo por quê, porque eu estou dando prioridade a outras coisas. Muitas mães precisam, irmãs, de trabalhar, muitos pais precisam, é lógico que precisa para nos sustentar, né, mas que o trabalho não venha tomar o maior tempo da nossa vida, de forma que a gente não tenha tempo para os nossos filhos. A vida é passageira, irmãs, a vida vai passar, é necessário instruir os nossos filhos, é necessário entender essas coisas.
que não somos seres eternos, nós somos seres falíveis, vamos, se findar, o nosso corpo vai tombar a qualquer momento, não sabemos o dia, não sabemos a hora, né. E é necessário, mas dar valor ao que tem valor aqui nessa terra, que é Deus acima de todas as coisas, cumprir o propósito que Deus ele nos trouxe para viver aqui nesta terra e cuidar da nossa família, como o nosso maior patrimônio aqui nesta terra. E a obra de nosso Deus, o que Ele colocou na nossa mão para fazer, o que Deus ele colocou na minha mãe. Buscar um chamado de Deus na minha vida. Muitas pessoas pensam que o chamado de Deus é somente ir ali na igreja, né, e são dirigentes, eu falei assim: "Não é". Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem algo, Deus quer algo na vida de cada pessoa. Quantas mães, irmãs? A mãe de João Wesley foi um grande homem, né, um herói da fé, é chamado. Ele entrou para o livro dos heróis da fé. Mas a mãe de Wesley não era nada, mas ela instruiu ele no caminho do Senhor. Ela instruiu ele, né, e fala muito da mãe dele. Me parece que era Mônica, se eu não estou, trocando o nome dele, era Mônica a mãe dele, né, que Deus ela mostrou a ela que tinha algo na vida do filho dela, né. Deus usou aquela mulher para cuidar do seu filho, e ele foi um grande homem, ganhou grande almas para o Senhor, então Deus ele tem algo na tua vida. Você não veio nessa terra, você não está aqui, não caiu de paraquedas, Deus tem algo, tem um propósito na tua vida, busque diante de Deus o que é que ele tem, o que é que ele te trouxe nessa terra para viver, né. Porque essa vida é passageira, vai passar e Deus vai trazer conta, até prestar conta diante de Deus, do trabalho que Ele colocou na nossa mão para fazer, e muitas vezes não é feito, por conta de distrações, de coisas passageiras, o hedonismo, né, o prazer momentâneo, buscar o prazer, hoje em dia é o hedonismo, né, que tem destruído muitos casamentos, muitos lares, onde das mulheres, onde dos homens, com qualquer coisa ter se separado, porque busca primeiro o prazer, o importante é eu estar bem, o importante é sentir prazer, o importante é eu me satisfazer, e não é verdade. Né. O diabo tem colocado isso na vida dos seres humanos, na mente do ser humano, que o importante é se satisfazer, o importante é sentir prazer, o importante é estar bem, não é verdade. Não foi para isso que Deus ele nos trouxe aqui nessa terra, mas há momentos de prazer sim, mas há momentos também de dor, que temos que suportar, por um propósito, tem uma finalidade, né. Não é por qualquer coisa de eu ter que deixar meu marido, não é por qualquer coisa que eu tenho que abandonar os meus filhos, não, é verdade. É necessário suportar algumas coisas, é necessário ouvir algumas coisas, né, pelo bem da minha família, pelo meu bem, pelo bem dos meus filhos. En então, irmãs, a tua família, a minha família é o nosso maior bem. E Salomão ele diz: "Goza a vida, goze a vida, sinta-se bem, sinta prazer com a mulher que você ama, com o marido que você ama, com o homem que você ama", né. Busque a Deus pelo teu marido, busca a Deus pela tua família, pede a Deus um avivamento dentro do teu lar, um avivamento dentro da tua casa, e Deus ele faz, irmãs. Deus ele ainda restaura lá, nada está perdido, quantas pessoas, né, com lá sendo destruído, mas nada está perdido, né. Busca nos pés do Senhor, vai nos pés do Senhor pela tua família, é necessário, irmã, se nós entendêssemos consagrar pelo menos uma vez na semana pela nossa família, é necessário, para que a família esteja de pé, eu necessito estar de joelho. A minha família é o meu maior bem, eu vou passar, a gente vai passar, é tudo passageiro. Tudo é passageiro, a beleza vai passar, o dinheiro vai passar, a amizade passa, tudo passa, mas Deus é eterno. E a nossa família é o nosso galardão. E as pessoas antes entendiam isso, eles diziam, como foi dito na palavra do Senhor, que os filhos são a herança do Senhor, é a tua herança e a tua família. Não posso, cada um tem que ocupar o seu lugar, não posso colocar o meu filho no lugar do meu marido, e meu marido no lugar do meu filho, cada um tá ocupando o seu espaço, né. Mas que possamos cuidar, irmãs, da nossa família, entendendo que a vida é passageira. Eu preciso cuidar mais dos meus filhos, ouvir mais, prestar mais atenção, conversar mais. Quantos filhos estão hoje nas drogas? Quantos filhos na prostituição, sabe por quê? Porque precisava de um abraço da mãe, e um conselho da mãe, não tinha, porque a mãe era muito ocupada, porque queria dar o melhor na terra, coisas passageiras para ele, mas o que eles queriam, irmãs, era um abraço, era um aperto, era um ouvir, que a sua mãe o ouvisse. Então muitas vezes, irmãs, eu tenho dado para minha família coisas que elas não necessitam, que são passageiras, que ela pode viver sem aquilo, mas não pode viver sem a minha atenção. Preciso ouvir os meus filhos, preciso ouvir o meu esposo, preciso ter tempo para meu marido, preciso ter tempo para os meus filhos, é necessário. Eu digo isso, minha vida é muito corrida, eu trabalho, eu estudo, eu sou líder na igreja, eu sou mãe, mas eu procuro, irmãs, buscar um período para cada coisa, mas eu não abro mão da minha família, os meus filhos, que eu morra e não vejo os meus filhos se perderem, porque o meu maior galardão nessa terra que Deus ele pode me dar 100 almas, 1000 almas, mas se os meus filhos se perderem, se o meu esposo se perder, mas não valeu a pena. O meu maior galardão nesta terra é ver minha família de pé,
É ver Deus usar os meus filhos, é ver Deus usar o meu esposo, porque a minha família foi um presente que Deus ele colocou na minha mão para eu cuidar e eu vou prestar conta diante dele. Como eu estou criando, como eu estou cuidando daquilo ali que ele colocou nas minhas mãos, então que possamos prestar atenção e mas iremos prestar conta diante do nosso Deus, daquilo que ele colocou na nossa mão. O teu filho é precioso para o Senhor, o teu marido é precioso para o Senhor. Então busque pela sua família, se dedique pela sua família, porque a sua família ela tem valor. Ela foi instituída por Deus, né. Foi uma escolha que você fez, você não escolheu o seu esposo, né, a gente tem o direito de escolher na juventude, né. Depois que casou, irmãs, diante de Deus, né, é viver, é buscar viver diante de Deus, né. Dobrar o joelho, buscar em oração, que Deus ele cuida, irmãs, da nossa casa, Deus ele cuida do nosso lar. Ah